Olá, jovens! Bom dia, boa tarde ou boa noite, é você que determina. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje novamente para mais uma aula de física, ok? O que nós vimos nas aulas passadas? Nós começamos a estudar leis de Newton. Nós entramos aí na dinâmica que estuda a causa do movimento e nós vimos que o movimento é causado por forças que tiram esse objeto, este corpo, esse sistema do seu estado de equilíbrio. Aí nós estudamos lá a primeira lei de Newton ou a lei da inércia de Galileu. Nós vimos os variados tipos de força que podem, causar alteração desse movimento. E nós vimos também que para estar na primeira lei de Newton, o corpo tem que estar em dois estados de equilíbrio. Qual é o primeiro? Eles têm que estar em repouso, certo? E se nenhuma força externa atuar sobre esse corpo, ele vai continuar em repouso. Ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, que quer dizer que ele está com velocidade constante e se nenhuma força externa agir sobre ele, ele vai continuar em repouso. E eu falei para vocês também que a partir do momento em que o corpo sai do estado de repouso, nós vamos estudar a segunda lei de Newton, ok? E nós vamos ver também que nós temos interação entre objetos. Falei isso para vocês, que a força é uma grandeza física que trabalha em interação, ou seja, é você puxar, é você empurrar, é você chutar e etc, certo? E nós vamos ver hoje, pessoal, que essas interações, elas são sempre dadas em pares. Uai, professora, não é só uma reação, não? É uma reação, pessoal, mas nós vamos ver que ela é dada em pares e se liguem ali, é o nosso objeto de estudo de hoje, é a terceira lei de Newton, que trabalha justamente a ação e reação quando eu tenho interação física entre os sistemas, ok? Então, a partir de hoje, nós vamos compreender e identificar as leis de Newton e suas aplicações no cotidiano, tá? Bom, em estudos de dinâmica, Newton percebeu que as forças sempre apareciam como resultante da interação de dois corpos, e isso eu falei para vocês, certo? Então, se você tem interação entre dois corpos aí, você tem o aparecimento e o surgimento de forças. Em outras palavras, ok? A ação de uma força sobre um corpo não pode se manifestar sem que haja outro corpo que provoque esta ação, ok? Então, vamos guardar bem isso daí, tá? A ação de uma força sobre um corpo não pode se manifestar sem que haja outro corpo que provoque esta ação. Entendido isso, pessoal? Tranquilo? E também nós vamos ver aqui algumas simulações para demonstrar isso, ok? Então, gente, toda vez que um corpo qualquer, vamos chamar de corpo A, ele exerce uma força que eu vou chamar de força do corpo A, que é FA, num corpo B, pode ser um corpo qualquer, este também exerce uma força, F de B, ok? Tal que essas forças, quais são as características? Lembrando aqui no nosso slide anterior, a ação de uma força sobre um corpo não pode se manifestar sem que haja outro corpo que provoque esta ação. Então, quando um corpo A, certo, exerce uma força aí num corpo B qualquer, nós temos as seguintes propriedades, tá bom? Pessoal, essa força aqui, que o B exerce sobre o A, que seria uma reação, tem a mesma intensidade. Então, a força que A exerce B, B vai corresponder com uma força de mesma intensidade. O que é a mesma intensidade? Numericamente, eu tenho valores iguais. Mas, o que eu posso observar aqui? Tem a mesma direção, ou seja, se um corpo aplica sobre outro corpo uma força horizontal, certo? A reação, que é a resposta, também vai ser na mesma direção horizontal, ok? E o valor, numericamente, é igual. Mas, galerinha, tem sentidos opostos, ok? Tem sentidos opostos aí, tá? Então, você pode perceber que quando uma força é aplicada para a direita, a resposta vai vir pela esquerda. Então, eu tenho a mesma direção e sentido oposto. E também, pessoal, isso aqui, ó, se liguem nisso aqui.
têm a mesma natureza. O que seria a mesma natureza? Se eu estou aplicando uma força de contato, a resposta vai ser força de contato, ok? Se eu tenho uma força de interação gravitacional, a resposta também vai ser interação gravitacional. Se for força elétrica, a resposta também vai ser força elétrica. Ou seja, tem que ter a mesma natureza, pessoal. E outra coisa importantíssima, são aplicados em corpos diferentes. Se A aplica em B, B não vai aplicar em B. B vai aplicar em quem? Em A. Entendido isso? Pessoal, olha só. Estamos falando aí de terceira lei de Newton, certo? Né? Vocês já ouviram lá o cinto de segurança do carro? Será que tem física envolvido ali? Creio que tem, né, pessoal? Então vamos assistir agora uma entrevista, beleza? Bom, por que devemos usar o cinto de segurança hoje em dia? Justamente baseado na lei da inércia, onde diz que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento, ou todo corpo em repouso tem que continuar em repouso, que é justamente a ideia de usar o encosto nos bancos. Então, o uso do cinto de segurança é obrigatório, por lei, né, as leis de trânsito, e está baseado justamente na lei da inércia de Isaac Newton. Tudo a ver com a física. A física está presente em todos os movimentos. Então, inclusivamente no uso do cinto de segurança. Novamente, o uso do cinto de segurança, quando um passageiro está num carro em movimento, ele numa freada brusca, o passageiro tende a continuar em movimento. Então, o uso do cinto de segurança fará com que a colisão dele com o volante tenha um impacto menor. Então, ele vai ter menos efeito sobre o passageiro quando ele está usando o cinto de segurança. Então, justamente baseado na lei da inércia, onde todo o corpo em movimento tende a continuar em movimento. Tudo isso que eu falei está relacionado numa área da física chamada dinâmica, que é o estudo da causa dos movimentos. Especificamente, as 3 leis de Newton e, mais ainda, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Todo corpo em movimento tende a continuar em movimento, todo corpo em repouso tende a continuar em repouso, desde que não tenha nenhuma força atuando sobre o corpo, para alterar o seu estado. Não, isso não tem nada a ver com a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é ação e reação, que diz que toda ação, existe uma força de ação, vai ter uma força de reação, né, com a mesma direção, sentido oposto e mesmo módulo, e o uso do cinto de segurança está baseado na lei da inércia. Né, todo corpo em movimento tende a continuar em movimento, todo corpo em repouso tende a continuar em repouso. Aqui nós estamos observando uma situação que justifica o uso do cinto de segurança e uma situação que temos sem o uso do cinto de segurança. Eu coloquei aqui um exemplo de um motorista de 80 kg dentro de um carro a 72 km por hora, que equivale a 20 metros por segundo. Esse motorista vai sofrer uma colisão que vai durar 1 segundo até parar. Tá? Durante essa colisão, se nós usarmos o teorema do impulso, que diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, nós conseguimos calcular que a força de impacto que esse motorista vai sofrer sem o uso do cinto de segurança seria de 1.600 newton, que equivale a 32 sacos de cimento de 50 quilos. Então, imagina você erguer 32 sacos de cimento de 50 quilos, seria a força que esse motorista iria receber durante a sua colisão sem o uso do cinto de segurança. Na outra situação que nós percebemos aqui, nós temos a mesma situação onde o motorista agora está usando o cinto de segurança, né, na mesma velocidade de 20 metros por segundo, e o que o cinto de segurança irá fazer? Fazer com que o tempo de desaceleração do motorista será maior, em torno de 5 segundos. Para essa situação, a força que ele vai receber será de 320 newtons, ou seja, equivalente a 6 sacos de cimento de 50 quilos. Então, usando o cinto de segurança, você tem uma redução de 1.280 newtons sobre a pessoa. Então, por isso que é importante a pessoa usar sempre o cinto de segurança. Não só os que estão na frente, mas também os passageiros que estão atrás. Então, é importante usar o cinto de segurança devido a esses efeitos que podem sofrer durante uma colisão. Viram ali, galerinha, com o professor Tarso Holanda sobre a importância do cinto de segurança? Ele fez um cálculo ali, usando ali a conservação do momento, para mostrar a força que é recebida durante o impacto com cinto e sem cinto, ok? E continuando a nossa aula, o que o Newton concluiu? Além disso, Newton constatou que na interação de 2 corpos, as forças sempre aparecem em pares,
que foi o que eu falei para vocês, ok? Então, as forças sempre aparecem pares. Isso significa que para cada ação de um corpo sobre outro, existirá sempre uma reação igual, ou seja, mesmo valor numérico e mesma direção, e contrária, que é o sentido contrário deste outro sobre o primeiro, ok? Então, Newton fez essa constatação e estudou essas forças e esses pares que nós vimos algumas características aí no slide anterior. E que tal a gente assistir também um tutorial sobre terceira lei de Newton? Então, solta aí. A física louca é paranormal, do além do além. Sim, professor, dá licença, deixa eu passar aí, tá me Meu Deus do céu, mas incomoda, hein? Dá licença. Nossa senhora, esse Mac tem dia que tá pra incomodar, hein? Sim, você não vai sair daí não, eu tô querendo passar. Ah, então eu vou te empurrar. Então, pessoal, esse foi um experimento de ação e reação. O que você achou? Será que realmente toda ação provoca uma reação de mesma direção e sentidos opostos? Analisando as duas situações, primeiro a professora Lucy empurrou o professor Mac e ele saiu com o skate. Na segunda situação, não foi ela que empurrou, foi o professor Mac que empurrou a professora Lucy, só que ela permaneceu parada e ele se moveu. Então, você entende o quê? Você consegue perceber que, na realidade, toda ação provoca uma reação, mesmo ela estando parada. Toda ação provoca uma reação de sentido contrário e de mesma direção. Intensidade e mesma direção. Então, fica aí a dica, vocês agora sabem que toda ação provoca uma reação. E nós conseguimos fazer o experimento. Conseguimos fazer o experimento. Bacana, né, pessoal? Ali, novamente, os maravilhosos professores falando e contribuindo com o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Nós temos que para cada uma ação tem uma reação e nós vimos que são de mesma natureza, tem mesma intensidade e direção e são sentidos opostos. Então, agora nós vamos novamente falar dos tipos de força e vamos fazer aí essa distinção. Então, vamos lá? Eu tenho ali força de contato, nós falamos dela já, mas vamos reforçar mais aqui. Quando, por exemplo, aqui um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B vai fazer o quê? Reagir sobre o corpo A com uma força de quanto? Mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, tá ali, olha só, né? Nós temos ali o líbero para salvar a bola, para que não caia no chão da quadra. Ele aplica uma força e este corpo aqui, no caso a bola, também vai ter uma reação. Vocês podem ver que os vetorzinhos têm o mesmo tamanho, ou seja, isso indica que tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, que nesse caso é vertical, e tem o sentido oposto, porque a pessoa aplica no objeto, o objeto aplica na pessoa, certo? Então eu tenho o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Entendido isso, galerinha? Ok, então vamos continuar. Outros exemplos aqui de força de contato, ó, um jogador chutando uma bola, ok? Ele vai aplicar uma força na bola, a bola vai reagir, vai aplicar uma de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. A mesma coisa aqui, ó, o nosso martelo aplica uma força no prego, o prego reage, aplica uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Isso aqui, pessoal, como você pode ver, está em contato, são forças de contato. Então, se eu aplico uma força de contato, a reação é uma força de mesma natureza, vai ser uma força de contato. Entendido isso? Então, olha só os vetorzinhos para a gente entender melhor, ok? Olha ali no martelo e no prego, tá bom? Então, nós temos aí exemplos, tá? Pessoal, também lembrando que nós temos forças de campo, que são forças aí elétricas, forças magnéticas, forças gravitacionais, tá bom? Então, são forças de campo, porque a interação se dá dentro de um campo, ok? Então, quando eu tenho partículas, lá, isso aqui são forças elétricas, tá? Quando eu tenho aqui objetos carregados com partículas de mesmo sinal, eu tenho uma força de repulsão, ou seja, eu tenho mesma direção e sentido oposto.
Quando eu tenho aqui, ó, objetos carregados com cargas de sinais diferentes, eu tenho uma força de atração, tá bom? Mesma direção e sentido oposto aqui também, como vocês podem observar. Esse carinha vem pela direita e o outro vem pela esquerda, tá? E também nós temos aqui, olha só, força de campo, né? Como eu falei para vocês, campo gravitacional. Então, eu tenho aqui ó, alguma coisa orbitando em torno aqui de um planeta, ok? E eu também aqui eu tenho essa trajetória, que é uma trajetória circular, e é justamente devido, né, ao nosso campo gravitacional aqui, ok? Pessoal, vamos fazer um exemplozinho? Vamos! Exemplo 1. Um jogador de futebol chuta uma bola, exercendo nela uma força de quanto? De 8 newtons. Então, tá aí o jogador chutando a bola com toda a sua força, né, empenho, e aplicou 8 newtons. O que ele está pedindo aqui no exercício? A. Quanto vale a reação desta força? B. Qual o corpo que exerce esta reação? E C. Onde está aplicada esta reação? Então, vamos lembrar lá, né? Terceira lei de Newton que eu falei para vocês. Ação e reação, certo? Então, foca aqui em mim. Ação, reação, ok? Então, eu tenho interação entre os corpos. Para toda ação, eu tenho uma reação. Lembrando que são em corpos diferentes. Então, A vai aplicar em B, B vai aplicar em A, certo? Então, a reação vai estar sempre no corpo que aplicou primeiro. Tem mesma intensidade e tem sentido oposto. Então, vamos ver como é que fica a nossa resposta? Vamos lá. Então, olha só. Quanto vale a reação dessa força? Se a ação vale 8, a reação também vai ter o mesmo valor, que é a mesma intensidade, que é 8. Em qual corpo exerce essa reação, no caso aí? A bola. A bola exerce a reação em quem? No jogador que aplicou a força. No caso, no pé. Entendido isso? Tranquilo, né, pessoal? Então, eu tenho, ó, mesma intensidade. Quem exerce a reação é quem está recebendo o chute, que no caso é a bola. E onde vai ser aplicada a ação que está exercendo aqui? Vai ser no pé que chutou. Entendido isso? Vamos continuar aqui, olha só. Exemplo 2. O princípio da ação e da reação explica o fato de que... Então, vamos lá, alguns fatos aqui. Algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa, puxando-a rapidamente, de modo que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares. Então, aí nós temos uma afirmação. Mas aqui está falando que esta afirmação aqui é explicada por quem? Pelo princípio da ação e reação, que é justamente a terceira lei de Newton. Não foi, pessoal? Mas aí, galerinha, lá naquele vídeo que o professor Mac fez, nós vimos que se eu puxar essa toalha aqui rapidamente, eu não vou aplicar força suficiente para movimentar esse copo aqui, certo? Então, ele vai continuar em repouso, no seu estado de repouso. E isso quem trabalha é o quê? O princípio da inércia, tá? Então, essa situação não é explicada pela terceira lei, e sim pelo princípio da inércia, ok? Então, lembra do professor, ele fazendo aí o vídeo, né, explicando, e aqui era o quê? Um tutorial sobre o princípio da inércia, ok? Vamos ver outras afirmações. Aqui está dizendo assim, o princípio da ação e da reação explica o fato de que, vamos ver o que está falando aqui, um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto da trajetória e volta ao ponto de lançamento. Pessoal, isso aqui, vamos lá comigo. Onde é que nós vimos isso, pessoal? Exatamente, queda livre, lançamento vertical para cima, não foi isso? Nós vimos que quando eu lanço verticalmente para cima qualquer objeto, a ação da gravidade vai fazer que o seu objeto faça o quê? Retorne ao solo. Exatamente, então não é a terceira lei de Newton. Isso aí é movimento lá de queda livre, lançamento vertical para cima no movimento uniformemente variado, certo? Então vamos continuar. Então ali, ó, não, né? Neste caso a variação de velocidade e eu não tenho aqui, ok? Aceleração, tá bom?
Então, eu tenho aqui, vamos continuar mais uma. O princípio da ação e da reação explica o fato de que, vamos ver se aqui é verdade ou não é verdade, né? Quando atiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, nenhuma força atua sobre ela. A pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade e na mesma direção. Pessoal, não, né? Não é o princípio da terceira lei aqui que explica. Esse fato aqui eu posso explicar pelo princípio da inércia, certo? Se eu lanço um objeto, ele fica com velocidade constante, ok? Ele está em estado de equilíbrio. Então, estou trabalhando o princípio da inércia. Entendido isso? Vamos continuar com certeza. Olha só. O princípio da ação e da reação explica o fato de que... Vamos lá. Deixar logo a imagem aqui. Vamos ver aqui. Quanto maior a massa de um corpo, é mais difícil movimentá-lo se está parado. É mais difícil pará-lo se está em movimento, ok? E isso, pessoal, nós podemos ver, por exemplo, olha só, imagine aí 2 exemplos. Eu tenho ali a 100 metros um semáforo e esse semáforo está fechando. Então, imagine que eu tenho 2 veículos, um carro popular, um carro pequeno, certo? E do lado dele tem um caminhão. Imagine que esse caminhão aí, ele tem 20 vezes mais massa que o carro. Então, tu olha assim, caramba, é pesado esse caminhão, certo? Pessoal, se ambos os motoristas têm o mesmo tempo de reação e pisam no freio, quem será que consegue parar primeiro? Por intuição, a gente vai falar o quê? Que é o carro. Porque você vai dizer, professor, o carro é menor, ele tem menos massa, então se ele está em movimento vai ser mais fácil para parar, certo? Correto. E a carreta, por ter uma massa muito grande, ela vai demorar mais tempo para parar, vai precisar de uma distância maior. Mas é a terceira lei de Newton, pessoal, que explica isso? Né? Vamos ver lá? Não, né? Nesse caso aqui, a quantidade de movimento que explica, porque nós vimos lá no vídeo do professor Tasso, que a quantidade de movimento está relacionado com a massa, está relacionado com quem? Com a velocidade, certo? Então, quanto maior a massa aqui, ok? Vai ser mais difícil movimentar se ele está parado e mais difícil parar se ele está em movimento. Entendido isso, galerinha? Vamos para mais uma situação. O princípio da ação e da reação explica o fato de... Então, tá ali bonitinho, olha só. O que nós temos ali? Nós temos a terrinha, né? E nós temos ali em Lua. A força de atração da Terra sobre a Lua é igual, tem mesma intensidade e direção, a força de atração da Lua sobre a Terra. Opa, vamos lá, agora sim a gente consegue fazer uma análise melhor, certo? Então aqui, olha só, o que ele está dizendo? A força de atração da Terra sobre a Lua é igual em intensidade, ou seja, mesmo valor numérico, e direção à força de atração da Lua sobre a Terra. Então vamos lá, eu tenho 2 corpos diferentes, ok? Eu tenho um campo gravitacional aqui e neste campo gravitacional eu tenho interação física. E essa interação é chamada de força de atração gravitacional aqui. Ou seja, eu vou ter da Terra sobre a Lua e também da Lua sobre a Terra aqui. Então eu tenho mesma intensidade, eu tenho mesma direção, eu tenho um sentido oposto e são aplicados em corpos diferentes. Aí sim eu posso falar que essa situação, sim, neste caso é o que? Ação e reação. Então a terceira lei de Newton explica este fato físico aqui. Entendido isso? Tranquilo, né, pessoal? Então, eu vou até mostrar um simulador para vocês daqui a pouco, para mostrar alguns valores para que nós consigamos visualizar melhor. Mas, enquanto isso, vamos continuar aqui, tá bom? Então, olha só, um carro tromba com um grande caminhão carregado, né? Então,
não é uma cena tão bonita de se ver, né, pessoal? Você tem um carro aí, um carro popular, certo? Um carro de passeio, e ele tromba com um grande caminhão, tá? Então, um caminhão carregado, com certeza ele vai estar bem pesado, né, pessoal? Então, o que ele está perguntando aqui? Nesta interação, a força que o carro exerce no caminhão é maior, menor ou igual à força que o caminhão exerce no carro? Então, essa é a primeira pergunta, né? Nessa interação, a força, vamos ficar ligados aqui, cuidado com as nossas pegadinhas aqui. Nessa interação, a força que o carro exerce no caminhão é maior, é menor ou igual à força que o caminhão exerce no carro. Por intuição, o que a gente vai falar? Professor, o carro fica todo arrebentado. Então, essa força, ela é maior. Mas, pessoal, vamos lá. Eu estou falando de força. Eu não estou falando de quantidade de movimento. Quantidade de movimento está relacionado com a massa do caminhão e do carro e com a velocidade que ambos estão trafegando no momento. E o impulso ali, o impulso que eu vou chamar de I, está justamente relacionado a essa variação de quantidade de movimento ou quantidade de momento, tá? Nesse caso aqui, eu estou falando de força, tá? Força, gente, vamos lá. Eu tenho aqui um objeto exercendo uma força sobre um objeto o quê? Maior do que ele, bem maior. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O A vai exercer uma força em B. Pelo princípio da ação e da reação, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter a força que tem a mesma intensidade, certo? A mesma direção, mas nesse caso o sentido oposto. Então, eu tenho A em B e B em A. Nesse caso aqui, como eu estou falando do princípio da ação e da reação, o que vai acontecer aqui? Essa força vai ser o quê? Igual. Entendido isso, galerinha? Vai ser igual, tá? Na letra B, então, por que o carro normalmente sofre mais danos que o caminhão, né? Eu tenho aqui a questão que eu falei para vocês da quantidade de movimento e também do impulso, e também está muito relacionado, pessoal, com o quê? Com o material de fabricação, certo? Eu vou fabricar aí os carros populares em um certo tipo de material, pode ser às vezes um metal menos resistente, e também nós temos, por exemplo, no Brasil tem muitas peças de carros aí que são feitas de plástico, né? Então, vamos dizer assim, não tem tanta resistência mais para absorção de energia. E o caminhão? O caminhão ele é um material mais robusto, né? Ele é algo mais robusto. Então, também está relacionado aí aos materiais. Entendido isso? Vamos continuar? Então, aqui, como eu falei para vocês, porque o carro normalmente sofre mais danos, né? Ele vai absorver mais energia e também porque ele é feito de materiais menos resistentes. Entendido isso? Tá? Pessoal, para nossa atividade interativa do dia, o que estava escrito lá no material de vocês, né? Nós temos aí, para você pegar 2 livros, você vai abrir esses 2 livros e vai encaixar uma folha na outra. Você vai encaixar uma folha na outra, né? Até você conseguir encaixar, intercalar uma folha no livro, a folha do outro livro, até o final do livro. Assim, eu aconselho que não pegue um livro tão grosso, né? Porque demora muito aí para poder fazer, tá? Depois disso, o que ele está falando lá no nosso experimento? Para você, sem mexer, claro, sem fazer oscilação, para você tentar fazer o quê? Puxar, né? Então, pessoal, quando vocês fizerem isso em casa, observem aí o que vai acontecer, tá bom? Observe o que vai acontecer. Sem mexer, claro. Será que vai ficar fácil separar esses 2 livros? Sim ou não? Façam e anotem, tá bom? Poxa, mas se eu conseguir separar fácil, será porque ocorreu isso? Ou se eu não conseguir separar facilmente os 2 livros, será o que isso ocorreu? Então, pessoal, olha só. Até agora, a gente viu lá dentro da dinâmica, lembrando que a dinâmica estuda o quê? Leis de Newton, certo? E principalmente estuda a causa dos movimentos. E os movimentos são causados por forças
por interação entre objetos. E nós vimos que essas interações, elas podem ser dadas de várias maneiras. Podem ser interações de contato, podem ser interações de campo, não é isso? Nós podemos também ligar o objeto por corda, nós temos força de tração. E nós vimos também ali que a massa está também relacionada, certo? Que tal agora a gente ver algumas simulações? Então, vamos também para a nossa atividade interativa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, pessoal, o nosso simulador, ok? Então, nós temos aí o nosso simulador, tá? Então, nós temos aí umas simulações. E aqui, nós vamos começar a mexer com alguns valores. Nós temos aqui um bonequinho, ok? Nós temos aqui inicialmente um caixote e nós vamos ver esses valores. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no canto eu vou marcar valor para força, ok? Então vamos mostrar os valores, vamos mostrar também as massas dos objetos e vamos também mostrar a velocidade, tá? Então temos aqui, ó, vários objetos. No canto esquerdo, vocês podem ver que a gente tem uma geladeira de 200 kg e um caixote de 50 kg. Aqui vocês podem observar que a gente tem a força aplicada, né? Quanto é que está marcando aqui, pessoal? Exatamente, está marcando 0 newtons. E por que está marcando aqui inicialmente 0 newtons? Porque o meu corpo está em repouso e nós podemos ver no velocímetro aqui em cima. Então, se o corpo está em repouso, quer dizer que não tem nenhuma força externa agindo sobre esses corpos aqui. Eles estão lá na primeira lei de Newton, que é o quê? O princípio da inércia. Professora, mas isso significa que não tem força atuando aqui? Pessoal, é claro que tem, né? Eu tenho aqui forças de contato, que é justamente do bonequinho com o solo, e do caixote aqui também, eu posso falar que tem uma força de contato do caixote com o skate. E eu também tenho lá pela terceira lei de Newton a reação, né? O solo faz no pezinho do cara aqui. E o skate também faz no caixote. Eu também tenho a questão das rodinhas aqui. O que vai acontecer? Eu quero movimentar este objeto. Se eu quero movimentar este objeto, eu tenho que fazer o quê, galerinha? Exatamente. Eu tenho que aplicar uma força. Então, vamos começar a aplicar essa força aí. Olha só, quando eu começar a aplicar a força, prestem atenção aqui nos valores de velocidade e de força, ok? Então, vamos lá, olha só. Vou pegar aqui o nosso ator, né? E vou pedir para ele aplicar... Quanto é que eu estou aplicando ali, inicialmente? 32 newtons. Vocês podem perceber que a velocidade do meu objeto está subindo. Eu vou aplicar mais um pouquinho aqui, ó. Eu vou aplicar, olha lá... 55 newtons. O que aconteceu com a velocidade, pessoal? Ela está subindo de maneira mais rápida ali, aplicando 55 newtons. Vamos dar uma aumentadinha nessa aplicação dessa força? Olha, vamos lá. Vocês estão vendo a setinha força aumentando? Estou aumentando o valor da intensidade. Então, aqui eu tenho, olha, deixar aqui 100 newtons. Ok? Olha só o que está acontecendo com o nosso objeto, pessoal. Parou de aplicar a força. Ele está com velocidade de quanto? Exatamente, 40 metros por segundo. Então, ali eu apliquei uma força externa para fazer essa movimentação e parei de aplicar a força. O que aconteceu com a velocidade do meu veículo? Exatamente, essa velocidade, ela passou a ser constante. Então, eu estou lá na primeira lei, aqui pelo princípio da inércia. Esse corpo vai continuar se movimentando em movimento retilíneo uniforme. Entendido isso? Vou parar aqui, vou voltar à simulação de novo e vou marcar os nossos valores aí. Deixa eu marcar a velocidade. Pessoal, o que eu vou fazer agora aqui? Será que se eu aplicar a mesma força com uma massa maior, será que eu vou ter o mesmo desempenho para velocidade? Então, eu vou tirar o nosso caixote aqui. E vou pegar a nossa o quê? Nossa geladeira, que tem quanto? 200 kg de massa. Então, eu vou começar lá com 32, 55 e 100 newtons aplicados. Então, vamos começar a fazer essa observação aqui. Vamos lá, olha só. Vou pegar aqui o nosso protagonista aqui e vou aplicar ali, ó. 32, não foi? Primeiro... Apliquei 32. Vamos aplicar aqui de novo.
pessoal, olha só, o que eu posso fazer de observação? Os mesmos 32 newton aplicados inicialmente no caixote, quando você aplica no corpo que tem ali 3 vezes mais massa, ou seja, né, 50, eu coloco 150, vai para 200, ó, a velocidade, né, ela está aumentando de maneira gradativa? Sim, mas ela está aumentando menos. O que nós podemos ver aqui? Que a massa, né, influencia. Para eu colocar um corpo em movimento, né, um corpo de maior massa em movimento, eu vou ter que aplicar mais força. Então, vamos ali para 55 agora. Tá aqui. Olha ali nossa velocidade. Ela vai aumentando com o passar do tempo de maneira gradativa, porque eu tenho um corpo com maior massa. Agora, vamos aplicar de novo, ó. 100 newtons, ok? Eu apliquei ali 100 newtons. Pessoal, para ele chegar na mesma velocidade do anterior, o que eu vou ter que fazer? Aplicar esta força por mais tempo, não é isso? Para ele chegar na velocidade anterior, eu vou ter que aplicar essa força por mais tempo, entendido isso? Então aqui, ó, e se eu parar de aplicar a força, o que vai acontecer? Exatamente, ele vai começar a se movimentar com uma velocidade constante, e aqui eu tenho movimento retilíneo e uniforme, e eu vou estar aqui na minha primeira lei de Newton, certo? Então, vou deixar aqui, ó, vou voltar, tá? E se eu pegar, vamos colocar aqui os mesmos valores. E se eu pegar uma pessoa, por exemplo, vou pegar esse homem aqui, vou colocar ele aqui, certo? Pronto, né? O que vai acontecer, pessoal? Quanto maior essa massa aqui, mais força eu vou ter que aplicar. Então, né, vai que eu quero maltratar mais aqui o meu bonequinho, eu vou pegar, vou tirar esse caixote aqui, eu pego a geladeira, por exemplo, e coloco essa lata de lixo aqui. Não façam isso em casa, tá, gente? Coloco essa lata de lixo aí em cima. Quantas quilogramas eu tenho agora? 300 quilogramas. Então, eu vou começar aqui, ó, aplicando 100 newtons. Olha só. Vamos de novo aqui. Vamos aplicar 100 newtons. Pessoal, olha só. Tá vendo que ele está se movimentando bem devagar? Ou seja, para eu tirar esse corpo aqui do seu estado de equilíbrio, eu tenho que aplicar uma força maior, e isso vai depender o quê? Da massa. Vocês podem ver que a variação de velocidade, ela sempre está relacionada com a força que a gente aplica. Estão vendo isso? Ok? Olha só que bonitinho ali, né? O nosso objeto. Então, se eu quiser uma variação de velocidade maior, eu vou ter que aplicar uma força maior. Então, vou aplicar aqui, ó, o dobro. Eu vou aplicar 200 newton aqui. Pronto. Agora sim eu consigo ter uma variação de velocidade maior. Pessoal, essa variação de velocidade que vocês estão vendo ali vai gerar uma aceleração. E isso nós vamos ver lá pelo princípio fundamental da dinâmica. Entendido isso? Então, aqui nós vimos, ó, de maneira simples, se eu soltar esse objeto aqui, o que vai acontecer com ele? Novamente, ele vai se movimentar com velocidade constante, e aqui eu estou no princípio da inércia. Pessoal, então outra perguntinha aqui também. Deixa eu parar aqui, ó. Deixa eu voltar novamente. Perguntinha para vocês. Vamos colocar os nossos valores. Se eu aplico inicialmente nesse caixote uma força aí de 55 newtons, estou aplicando, qual vai ser a reação? Onde vai ser dada essa reação? E quem recebe essa reação? Então, vamos lá. Se eu estou aplicando uma força de 55 newtons no caixote, o caixote exatamente vai responder com uma força de mesma intensidade, que é 55 newtons, e no sentido oposto, mas na mesma direção, que nesse caso é o quê? Horizontal, entendido? Então, volta aqui para mim. O que aconteceu ali? Apliquei 55, o caixote vai reagir às minhas mãos
com 55, lá na mesma direção e no sentido oposto. Então, vocês viram? Eu tenho a mesma intensidade, eu tenho sentido oposto, eu tenho a mesma direção, terceira lei de Newton. Fechou? Pessoal, fiquem comigo que na próxima aula tem mais.